A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou proposta que acaba com a reeleição para cargos do Executivo. Vamos prestar atenção, isso aí não é ainda foi aprovado o fim da reeleição, uma das coisas mais discutidas em política. É a Comissão de Constituição e Justiça, ok? Essa matéria cria um período de transição para o início de uma nova regra, que ainda não está aprovada, e muda o tempo de mandato de cargos. Reportagem de Luciana Amaral. A proposta aprovada pela CCJ põe um fim à reeleição para cargos no Executivo. As regras não afetariam as eleições de 2026, com o período de transição se iniciando no pleito municipal de 2028. O presidente da República e os governadores poderiam se candidatar à reeleição pela última vez em 2030. A partir daí, os eleitos não vão poder ser reconduzidos. No caso de prefeitos, a partir de 2028 já não será mais permitido tentar um segundo mandato. Por outro lado, a possibilidade de reeleição continua normalmente para senadores, deputados e vereadores. Todos os mandatos passariam a ser de 5 anos e as eleições gerais e municipais iriam coincidir a partir de 2034. Ou seja, o Brasil não teria mais eleições a cada 2 anos, mas a cada 5. Na avaliação de defensores da proposta, isso reduziria gastos, simplificaria a organização e daria mais tranquilidade política, sem um clima constante de campanha eleitoral. O texto inicial da PEC previa que o mandato dos senadores aumentaria de 8 para 10 anos. No entanto, o relator acatou uma sugestão para estabelecer também em 5 anos o mandato dos senadores. Todos os 81 senadores passariam a ser eleitos no mesmo pleito a partir de 2039. 5 anos eu acho que é o suficiente, porque o eleitor tem que ter o direito de tempo em tempo breve poder destituir o seu parlamentar e eleger outro, né? Ou renovar o mandato do seu parlamentar. Também pesou para a diminuição o fato de que quem perdesse as eleições ao Senado ficaria 10 anos sem mandato na casa. A percepção de senadores é de que seria tempo demais, o que poderia prejudicar carreiras políticas. A proposta ainda tem que passar pelo plenário. Alguns senadores defendem que a matéria seja analisada já na semana que vem, mas isso ainda vai depender da reunião de líderes marcada para esta quinta-feira. Até o momento, a liderança do governo tem tratado o tema como político partidário, sem uma orientação específica. Depois do Senado, o texto precisa passar também pelo crivo dos deputados federais. Cleomar, quando a gente conversa de política, com a nossa audiência, por exemplo, a gente ouve muito essa pergunta, vem do público sempre. Pô, acaba com o negócio de reeleição, isso daí perturbou tudo. Muda o voto, enfia agora o voto distrital, por exemplo, entre outras ideias. São aquelas discussões que elas surgem, pegam fogo e aí vai embora. É mais uma dessas? William, é difícil dizer se essa é uma discussão como essas anteriores, como, por exemplo, nós já falamos aqui algumas vezes que envolve um voto distrital ou um movimento em direção a um semiparlamentarismo, por exemplo. Uma questão que me parece muito robusta, sobretudo nas conversas durante o dia de hoje com alguns parlamentares e alguns assessores de parlamentares em loco no Congresso, é que há uma determinada percepção dentro do ecossistema político de que algo precisa ser mudado. E quando a gente fala que algo precisa ser mudado, basicamente a gente está falando aí de que, para a nossa audiência compreender bem, que há uma espécie de fila ou uma necessidade de acomodação de interesses. E, em algum sentido, as lógicas de reeleição conforme postas desalinham ou tornam mais difícil as expectativas de alguém que tenha, por exemplo, o interesse de ser prefeito, governador ou presidente da República. Me parece que esse é um elemento de fundo bastante interessante e importante que envolve essa discussão. Porém, e eu acho que isso merece ser comentado também, isso não trata daquele que talvez seja o principal elemento de distorção hoje quando a gente está falando da política nacional, que é o papel desempenhado pelas emendas do parlamento, não só sobre a política cotidiana, assim como também sobre as próprias lógicas de reeleição, que tendem a ser afetadas
uma vez que, caso essas mudanças avancem, não há nenhum tipo de perspectiva para uma diminuição da capacidade do Congresso de continuar avançando sobre o pedaço do orçamento e fazendo política com esses instrumentos. Daniel, o Cromar, ele tem essa habilidade de tornar a equação ainda mais complicada do que ela já parece. O que ele acabou de fazer conosco foi o seguinte, olha, pode discutir à vontade a reeleição, sem dúvida o ecossistema político, a expressão que ele usou, entende que alguma coisa tem que mudar. Agora, se mexer nisso, sem mexer aquilo que ele aponta, que é esse desequilíbrio entre os poderes, traduzido na capacidade que o Legislativo demonstrou de abocanhar o orçamento público via emendas parlamentares, a gente vai ficar dando volta nisso. A gente tem que resolver, se eu compreendi o Cromar corretamente, você me corrija, Cromar, se a gente não mexer no conjunto disso, nós vamos ficar mexendo em uma medida ou outra. Agora, essa progride? William, eu não consigo perceber, sentir nos corredores do Congresso, nas conversas, que esse assunto, essa PEC, essa reforma do sistema eleitoral está, digamos, entre as 5 prioridades da Câmara dos Deputados ou entre as 5 prioridades do Senado, muito menos entre as 5 prioridades do Poder Executivo do governo. O que dá para captar, sim, é que você tem elementos de insatisfação crescentes, talvez ainda insuficientes para levar adiante uma reforma tão robusta, com alguns elementos. Por exemplo, está ficando mais claro, cada vez mais claro, que a reeleição tem atrasado a renovação de lideranças políticas. Porque na esquerda ou na direita, você tende a entregar mandatos ou horizontes, perspectivas de poder, não de 4 anos, mas de 8 anos. Então, seja Lula, seja Bolsonaro, seja PT, seja PL, você trabalha com horizontes muito longos, ciclos políticos muito longos das mesmas lideranças. Se a gente for observar o que acontece no Uruguai, no Chile, na Colômbia, onde reeleições não são permitidas, a gente vê um rodízio maior das lideranças. Um outro elemento também que me parece que está ficando mais claro é que a dinâmica eleitoral que existe atualmente, com uma eleição a cada 2 anos, tira muito do ímpeto reformista do Legislativo, porque na prática, só anos ímpares, 2023, 2025, são anos completos. Qualquer possibilidade de uma reforma, de um projeto mais robusto que fique para um ano eleitoral, automaticamente já tem chances diminuídas. Aí tá então, claro, tudo isso me parece que vai criando um corpo, vai criando um desejo de mudança. Mas ainda insuficiente. Chamado estamos todos de saco cheio, porque a cada 2 anos é o mesmo teatro. Isso aí está espalhado pela cidadania, ninguém aguenta. Agora a questão é, esse ninguém aguenta leva a um resultado, Caio? William, eu senti hoje, nas conversas que eu tive, também tomei cuidado de ler as notas taquigráficas da sessão ali da CCJ do Senado para entender como cada senador se posicionou. Eu senti um ânimo muito direcionando para que sim, para que essa reforma avance. A gente está falando da principal comissão do Senado, né? O Senado é a casa de políticos experientes, ex-presidentes, ex-governadores. Houve ali um debate em que, a certa altura, o senador Marcelo Castro, que era o relator, teve que fazer um recuo para que o projeto pudesse avançar, num debate sobre a duração de mandato de senadores, que ele queria 10 anos, e senadores como Carlos Portinho, que a gente viu ali, defendeu que fosse 5 e ganhou essa batalha. O presidente da CCJ é o Otto Alencar, talvez o mais experiente senador da casa, era para ser o presidente do Senado, cedeu a vez ali para o senador Davi. Ou seja, eles, e depois eu conversei com eles, eles acham que o que se reproduziu hoje no Senado se reproduz na CCJ do Senado, se reproduz no plenário. Aí surge a dúvida, e a Câmara dos Deputados? Pelo que eu falei hoje, no entorno do presidente da Câmara, Hugo Mota, o presidente da Câmara é um defensor conhecido do fim de reeleição e de mandato para 5 anos, que é exatamente o que o Senado aprovou. Ou seja, tem um contextão geral empurrando para essa vez sim. Eu também não aguento mais isso daí. Acho que desde que eu comecei no jornalismo político,
tem esse debate de reforma aqui, voto em lista, né? Tem para todo quanto é gosto. E eu questionei especificamente o Portinho hoje à tarde e o senador Marcelo Castro, o que está movendo a política nesse sentido? Eles me dizem as altíssimas taxas de reeleição e utilização da máquina. Criaram dinastias. Exatamente. E você não... Essa questão da agenda que você coloca, Daniel, também são bem relevantes. Muito embora a gente está num ano ímpar e o ano começou agora, praticamente, né? Essa sensação. Mas eu sinto a política empurrando, de fato, agora para valer esse debate. Posso estar errado, posso queimar a língua, Não. Mas a minha percepção, conversando com os agentes políticos hoje no Congresso, é de que agora esse debate vai se avançar. Citaram, inclusive, a taxa de reeleição da eleição municipal foi de 84%. Foi recorde, a de 24%. Né? Praticamente todo prefeito foi reeleito. Então, mas tem um ponto que o Creomar levantou, Creomar. A gente tem 2 minutinhos ainda, eu encerro esse segmento contigo, que me chamou muita atenção. Até fiz a observação antes de passar a palavra ao Daniel. Este é um componente. Mas há no sistema político brasileiro hoje que parece desagradar a todos, menos as dinastias que nele prosperam. Há uma noção de que é algo mais geral que se exige. O Caio Creomar nos diz o seguinte: há um contestão político empurrando na direção de algo que desagrada profundamente aos que vivem de reeleição. Existe esse algo também para uma reforma política mais ampla, Creomar? William, o que a gente tem mensurado aqui e verificado é o seguinte, que há um esforço e nesse sentido, se o Caio queimar a língua, muito provavelmente eu vou estar na mesma fila com ele, porque converge muito o que a gente falou, que converge no sentido de que o sistema político ou o ecossistema político entende que há um problema e esse problema se desdobra sobretudo naquilo que o Daniel muito bem disse, que é o fato de que quem ganha vai ter uma década basicamente de trabalho e quem perde tem quase uma década de ostracismo. E isso quer ser resolvido. Então, nesse sentido, eu creio que há uma perspectiva de avanço. Agora, quando a gente olha nas raízes do problema, que envolvem outras variáveis como emendas orçamentárias ou a própria forma como o Executivo tem sofrido com uma sequência de presidências muito frágeis do ponto de vista de articulação política, isso me parece que não está no escopo de prioridades, ou pelos interesses dos próprios legisladores, ou pela incapacidade de outros grupamentos institucionais de colocarem isso na mesa.